Olá, meu nome é John Lucas, eu sou estudante do curso de letra na Estácio e hoje eu estou aqui para fazer meu TCC, meu PCC, né? E hoje aqui a gente vai dialogarmos sobre a obra de Mohan, né? É, Evidentemente a obra do Sete Saberes do que os educadores precisam, né? Para o futuro. Algo nesse encontro. Então a gente vai responder algumas perguntas propostas aqui. Existem duas charges onde a gente vai refletirmos é, um pouco, né, acerca disso. Então bora lá para a primeira pergunta, né, interrogação. Como Edgar Morin compreende que os educadores precisam refletir sobre a natureza do conhecimento a ser trabalhado pela escola? Pois bem, para a gente responder isso no meio escolar, a gente precisa fazer uma releitura acerca do Morin, né, e sua linhagem filosófica. Ele está muito de encontro com a filosofia do devir, né, que vai ser apresentada pelo Heráclito, que tudo é um vir a ser. Então ele vai ser contra, vai dialogar contra, né, aos métodos de Bacon, evidentemente de Descartes, né, e dos racionalistas inclusivos, é, e também vai ser contra, evidentemente, do Popper, né. Então ele vai dar uma estimativa própria do que seria os complexos, né, que ele vai chamar do complexo. Evidentemente ele vai ser contra essa alternativa holística, né, de compreender os fenômenos em sua totalidade. Isso vem sido abordado pelos racionalistas, os criticistas kantianos, que, que é o problema dos universais, né? Então, ele descarta uma ideia de universalidade e, e tudo, o objeto que a gente vai ter que estudar, a gente não pode estudar em parte. Então, para Morin seria o todo, seria tudo intercessado. Então a gente não pode separar, individualizar o conhecimento ou uma ciência para a gente estudá-la separadamente. A gente tem que estudá-la em todo, em termos de generalização. Aí isso aí vai contra também o não vai de contra, mas vai divergir, né, acerca dos cinco ídolos de Bacon. Então, como a gente pode refletir a natureza do conhecimento a ser trabalhado pela escola? Para Morin, o conhecimento teria que ser o todo, as multidisciplinas se interseçando entre si para formar o mesmo propósito. Claro, ele tem um viés pragmatista onde tem que ter a funcionalidade e também tem que ter a teoria. Tem que ter a prática, tem que ter o factível, mas também tem que ter o, a idealização. Ou seja, essas multidisciplinas harmônicas entre si. Claro que tem algumas nuances na disciplina, mas para ele esse interdisciplinar, esse conluio de disciplina vai fazer com que haja um conhecimento saudável acerca daquilo que quer ser trabalhado. Então, nenhuma disciplina vai ser descartada aí. Toda disciplina se conectam. E um docente tem que entender isso. A proposta, para a segunda agora, a proposta de Edgar Morin é contrária ou afinada às ideias passadas pela charge. As charges são essas aqui. Diria eu que seria contrária. A primeira charge fala sobre o que ele vai falar no livro dos sete deveres de educação para o futuro, que seria, se eu não me engano, o terceiro, que é tratar, não é tratar uma pessoa como indiferente por conta da sua região, por conta da sua cultura, por conta dos seus costumes, mas sim como um completo, como fim em si mesmo. E a gente tem que entender que a gente está interligado para Mohan. Eu estou interligado aqui por meio por meios, por ferramentas, por instrumentos conectivos tecnológicos,
a gente está interligado com outro país. Então a gente está tudo conectado. É tipo uma espécie de neurônios, né? Que a gente está tudo interligado para o mesmo fim. Então a gente tem que reconhecer primeiro uma classe que ele vai falar também nos deveres, que é a classe, supondo assim, vamos supor uma classe ontológica do ser humano, que a gente tem que reconhecer que a gente é da mesma categoria da outra pessoa, que as outras pessoas têm ambições como a gente, têm particularidade como a gente e têm deveres como a gente. Então, a gente tem que reconhecer pessoas na mesma categoria. E o que Kant fala, só fazendo uma ressalva aqui, que o Kant falava no imperativo categórico dele, é tratar pessoas como fim em si mesmo. Então isso vai na perspectiva de Mohan também. A gente tem que reconhecer a individualidade, não a individualidade, mas a categorização, a categoria do ser humano. E essa discrepância regional apenas seria um empecilho. Um empecilho onde a gente vê que tem algumas particularidades, mas a gente está tudo conectado para Mohan. A gente está tudo no mesmo, supondo o mesmo motivo, né, a mesma categoria. Enfim, e na segunda charge, tenta ironizar que é uma seleção justa, porém tem animais diferentes, particularmente a fisiologia, a, o peso, né, a densidade, a anatomia. Então, não tem como fazer uma seleção justa com, com indivíduos anatomicamente discrepantes, né, segregados. Ou seja, quando eu falo indivíduos, é aquilo que não pode ser divididos. Então, indivíduo pela própria conceitualização é aquilo que não pode ser divisível. Então, eu argumentei que para Mohan, né, isso seria uma espécie de injustiça. Mas vamos para o terceiro. Ao longo da história da educação, a escola tem preocupado com a ética do gênero humano, tendo em vista estabelecer uma relação de controle mútuo entre a sociedade e o indivíduo pela democracia e conceber a humanidade como comunidade planetária. Corretamente. O Mohan vai citar isso no livro dele, e ele fala alguma coisa semelhante no livro Deveres dele, da Educação para o Futuro. Que a gente, além da gente não ter uma verdade absoluta, supondo assim, as ciências se modificam, a ciência é um eterno dever mutação, né? É uma espécie que ele vai beber muito da filosofia do Heráclito, né? Um devir, uma ciência é um eterno devir. Então, para ele, né, a educação e a sociedade estão mudando, de acordo com o tempo, de acordo com a, a, a região. Então, a gente está sempre estabelecendo um processo de mudança. E a partir desse complexo dele, a gente pode entender as outras questões, como é, a, a questão do, por exemplo, da categoria. Quando a gente entende o processo da categoria do humano, a categoria do indivíduo, a gente pode estabelecer uma interseção entre a gente, entende? Então, enfim, propõe alguma solução para a situação apresentada pela charge. Vamos lá, né? A primeira proposta que eu tenho é a proposta de incentivos, né? Onde a metodologia de incentivos de um docente para com um discente é estabelecer primeiro um vínculo afetivo para com esse discente e estabelecer uma regra justa e não litigiosa para o método pedagógico. Não adianta um docente tentar endossar uma perspectiva preconceituosa sem ter ao menos ou qualquer perspectiva metodológica sem ter um refinado afeto. Sem um afeto, sem uma aceitação mútua, não existe conhecimento, porque
o indivíduo vai estar resistindo a certas proposições. Então, primeiramente, a gente pode descartar conteúdos preconceituosos, onde tenta segregar regiões, onde tenta segregar pessoas, gêneros, e trabalhar de acordo com a interdisciplinaridade. A gente trabalhar com a interseção, a gente trabalhar com entrelaçamento. Então, isso seria uma perspectiva pedagógica no qual supostamente resolveria esse problema. É, justamente isso, trabalhar através dos incentivos corretos. Primeiramente, estabelecer um afeto mútuo com o discente. Segundamente, propor paradigmas de mudanças do pensamento dele. Terceiro, deixar esse discente a dissertar sobre as pautas que ele que diz respeito a, a, ao convívio dele também. É interessante. E nessa segunda charge fala de processos seletivos, né? É, então, é, uma das propostas que resolveria isso é a equidade. Não adianta a gente colocar indivíduos de natureza distinta para concorrer com o mesmo processo seletivo. A gente tem que categorizar. Tudo na vida tem que categorizar. Tudo na vida é a categorização. Quando você vai para o MMA, você não vai lutar com a pessoa peso pesado ou peso médio. Não, tem sua respectiva categoria. Então, é, a gente tem que categorizar e tem que conhecer os limites, tanto fisiológicos, tanto os cognitivos, para com o indivíduo. Não adianta eu colocar, uma frase do Paulo Freire também, né? Não adianta eu colocar um, supostamente um cadeirante para postar corrida com uma pessoa que é bípede, né? Que não que é bípede, mas tem os dois pés saudáveis e correm, porque isso não seria injusto, entende? Quais conselhos você daria para si mesmo para exercer uma didática com a ética e o dinamismo frente ao desafio apresentado pela estágio? A questão de ética colocar, né, que existe um dever para com os discentes. Existe um dever também do docente em ensinar e em lecionar conteúdos fora do escopo do entendimento mainstream, mas também montar um ambiente promíscuo para a imersão desse conteúdo. Não adianta um docente, na verdade, não adianta um docente tentar lecionar um assunto onde pragmaticamente ninguém aceita ou ter uma didática ou uma retórica notavelmente fraca. Então, isso vai causar litígio entre os alunos e o professor. Então, uma questão nessa questão de ética e dinamismo é apenas conceber o dever. Apenas o dever. Se a gente não pode agir por um futuro enigmático, né, como Kant dizia, a gente age pelo dever. Somente o dever contém a boa vontade. Se a gente tem um dever e a obrigação moral de lecionar o indivíduo e montar um ambiente promíscuo para a aula e para o ensino-aprendizagem, a gente pode estabelecer esse ambiente. O aluno também tem um dever de entender certas proposições, certos paradigmas, mas você tem que fazer esse canal, você tem que fazer acontecer. E assim eu encerro a minha dissertação.